Hello, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sandy, para quem não me conhece. E eu vim aqui fazer um vídeo de algo que eu pensei muito se eu fazia ou não. Mas eu precisava fazer porque eu tenho que alertar outras mulheres de coisas que me aconteceram, que hoje eu já fechei esse capítulo da minha vida, mas eu não poderia deixar para trás e não falar para outras mulheres, né? E encorajá-las a fazer o que eu fiz, porque muitas não conseguem. E eu fiquei pensando se eu falava ou não, porque é algo muito invasivo. E eu sei que muitas mulheres não têm coragem de falar, mas eu tenho essa coragem e eu posso usar a minha voz para trazer isso, encorajar alguma mulher a fazer algo que ela precisa fazer há muito tempo e não consegue. Eu sou de Santa Catarina e fui embora com alguém para outro estado, né? Eu vivi uma vida e tudo mais. E chegou um certo momento que eu vivia sozinha praticamente. A minha vida parecia maravilhosa. A gente vive muito, talvez por status, né? Ou talvez a gente faça com que a nossa vida pareça aquilo que ela não é. E a minha vida ela parecia algo que não era, mas ela sempre foi muito solitária. Então, o que eu vivia sozinha era muito sincero. Mas o que eu vivia a dois, não. Nunca foi. Talvez não pela minha parte. Mas é sempre assim, 50-50. Então, eu não estou aqui para falar de outra pessoa, eu estou aqui para falar sobre algo que você tem que fazer por você mesma. E nesse período, eu vivi um lugar que eu odiava muito. E eu só vivia lá porque eu pensava, não, uma hora as coisas vão melhorar, uma hora vai melhorar, uma hora vai mudar, vai mudar, eu vou orar, eu vou fazer tudo. E eu fiz de tudo. Se tem uma coisa que eu fiz foi tudo para que isso melhorasse. E eu percebi que não era sobre mim, não era sobre mim. E eu não precisava mais me desgastar para fazer com que algo melhorasse. É, eu precisava fazer algo por mim, porque se eu não fizesse, eu sempre ia viver aquilo. É algo que fica estagnado, a gente fica tentando empurrar com a barriga algo que não é para ser, mas a gente tem medo. E o meu maior medo era viver o caos da minha escolha. Eu ia fazer uma escolha e eu tinha medo do caos que ia acontecer se eu fizesse ela, que era ir embora. E eu fui embora de um estado muito distante do meu. Eu fui para lá, morei lá e eu ficava pensando, como é que eu vou levar as minhas coisas? Como é que eu vou isso? Como é que eu vou aquilo? Eu tenho 2 gatinhos, então eu ficava pensando nos meus gatos, como é que eu ia levar eles se eu era uma só. Até tem um vídeo que viralizou de eu pegando meu gatinho. Depois de 5 meses eu consegui pegar meu gato de volta, graças a Deus. Foi um anjo que Deus trouxe, um amigo que conseguiu trazer ele de Manaus para cá, né, para Santa Catarina. Então eu fiquei muito feliz, né? Assim, Deus nunca te abandona. Então chegou num certo momento da minha vida que eu queria ir embora. Eu queria porque eu queria, já estava desgastado, até mesmo para outra pessoa ouvir eu falar que eu queria ir embora, que eu não aguentava mais. Mas era muito difícil eu sustentar a minha escolha, porque eu tinha muito medo do que poderia vir, né? E então eu simplesmente peguei e falei, eu preciso de uma ajuda para poder ir embora. E não foi uma ajuda financeira, porque eu não tinha nem isso. Eu já tinha usado o que eu tinha guardado para outras coisas, para situações que isso nem vem ao caso. Mas eu precisava de uma ajuda. Então, uma ajuda espiritual, uma ajuda, uma força. E eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, eu preciso ir embora. Então, Senhor, eu não tenho força para fazer isso sozinha. Faz por mim. Faz por mim porque eu não consigo. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu só quero ir. E Deus, depois de 3 dias, começou a agir e ele fez tudo como tinha que ser. Porque ele me escutava, muitas vezes ele já tinha me falado, muitas vezes eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não agia. E dessa vez eu falei, eu não consigo agir sozinha. Você já me deu todos os sinais, tudo, mas eu não consigo fazer sozinha. E ele foi lá e fez por mim. Então, eu fui embora, porque Deus fez por mim.
toda a situação começou a acontecer para que eu fosse embora. Tudo. Mínimos detalhes. Não tem como eu contar para vocês. São coisas que não vêm ao caso. Mas quando eu vi, eu já estava em Florianópolis, eu já estava aqui, né? Vivendo aquele caos. Aquele caos que eu morria de medo de viver. Mas Deus sempre colocou no meu coração. Você vai viver isso, mas calma, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer, mas você vai ter que viver esse caos. Foram consequências suas. Então, eu cheguei, né, em Florianópolis, vivi coisas bem difíceis, porque eu quis fazer do meu jeito. Graças a Deus eu tinha para onde ir, eu poderia ter ido para minha família, mas eu resolvi fazer do meu jeito, porque se eu tinha feito as minhas escolhas de ir embora, eu tinha que dar um jeito. Como eu sempre fiz na minha vida, eu sempre dei um jeito em tudo. Eu falei, eu vou conseguir. E Deus vai me ajudar. Então eu fiz isso. Só que eu fui morar num lugar muito horrível, gente. Era um cativeiro praticamente. Teve dias que eu não queria mais estar aqui, porque vivi coisas que só eu sei. Só eu sei. Não tem como mensurar tudo que eu vivi, mas eu guardei pra mim, porque eu falei, eu vou sustentar, e eu sustentei. Depois daquilo, num cativeiro, num lugar onde tava jorrando água, um cano estourou e começou a jorrar água por toda a casa, por tudo, tudo. A cama, por um minuto, por um segundo assim, ela ia inundar, sabe? Só que uma pessoa apareceu e no mesmo dia ela conseguiu, ela me ajudou e consegui alugar um outro lugar. Assim, foi um anjo assim que Deus trouxe. Eu ia dormir na aguaceira naquele dia, mas Deus me trouxe aquela pessoa, eu aluguei no mesmo dia. Eu não me importei com o que eu deixei de aluguel, e fui morar nesse lugar. Era uma kitnet também, foi um lugar que eu vivi muitas coisas também, mas para contextualizar, Deus me presenteou com muitas coisas. Depois que eu me mudei, Deus me proporcionou coisas muito boas, me deu trabalho, né, porque não era sobre dinheiro. Eu não tinha, eu não tinha nada guardado. Mas não é sobre dinheiro, porque eu não precisava de dinheiro, sabe? Era muito mais, o que Deus me deu, muito mais do que isso, sabe? O dinheiro é só algo que pagaria algo, mas o que ele me deu o que ele me proporcionou de pessoas, momentos, foi o que eu precisava para preencher aquilo que eu vivi de tão difícil, né? Mas se tem uma coisa eu que eu agradeço a Deus sempre, é que mesmo eu vivendo aquele caos que eu vivia, eu nunca deixei de sonhar, né? Nunca deixei de acreditar que um dia as coisas iam melhorar para mim. Eu falava, isso aqui é uma fase, eu não mereço isso. Eu sei que eu tô vivendo isso, mas eu não mereço isso. E eu sei que uma hora isso aqui vai acabar. Então eu vou viver a minha vida, apesar de ser um pouco solitária, né? Era eu comigo mesma, eu fazia as minhas coisas, eu fazia meu crossfit, a minha academia, comia saudável, corria. Então isso aí tudo me salvou de mim mesma. Tudo isso me deu força para que eu conseguisse sustentar a minha decisão de ir embora. E hoje é a coisa mais incrível da minha vida que eu fiz, foi ir embora. Então, se eu tô fazendo esse vídeo hoje, é para dizer, você pode ir embora, você consegue ir embora, mesmo que você ache que não, você pode não ter nada, nada, mas você vai conseguir, é só você ter fé. E não importa qual a sua religião, não importa. Se você tiver fé, se você sentir no seu coração e pedir ajuda para a força maior, para Deus, para aquilo que você acredita, você consegue. Eu tenho certeza. Né? Para mim foi Deus que fez tudo, tudo. E anda fazendo tudo, me presenteando com uma vida maravilhosa. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho o suficiente para ser feliz, para ter aquela paz que eu sonhava em ter. Eu sonhava em viver a minha vida na paz. E hoje eu tenho essa paz.
né? E essa paz, ela não é sobre dinheiro, sobre ter coisas. É uma coisa espiritual, uma coisa dentro da gente. É algo que preenche, sabe? E então eu sou muito grata, muito feliz por isso, por ter conseguido isso. Era o que eu mais queria na minha vida. Então eu agradeço muito, muito a Deus. Então, além de pedir, agradeça. Agradeça tudo. Eu agradeço hoje até por acordar, porque é a melhor coisa que a gente tem que fazer na nossa vida, é agradecer tudo. Então, eu queria fazer esse vídeo para dizer, você é capaz, você consegue. Mesmo que você ache que é impossível, sabe? Não, é impossível, não tenho como fazer isso. Eu vou ficar embaixo da ponte. Não, você não vai ficar, você não vai ficar. Porque eu fui embora com um gatinho e 4 malas. E, e fui morar numa kitnet. E eu falei, eu vou dar um jeito de trazer meu outro gato, eu vou dar um jeito de viver o que eu sempre quis viver. E eu consegui. Então você consegue também. E eu deixei tudo, porque me falaram que todas as coisas da casa não eram minhas, eu não paguei com meu dinheiro. Então não era nada meu. E até cheguei a ouvir que, não, você vai recuperar, você é nova, você consegue recuperar tudo. E graças a Deus eu estou recuperando, porque eu tenho essa força dentro de mim que eu jamais imaginava que eu tinha. A gente pode ser muito, mas muito forte. E você também é muito forte, você só não sabe, porque você não deu um passo de fé ainda. Se você der esse passo, você vai perceber que você é sim forte e que você consegue passar por tudo, tudo. E uma hora isso vai acabar. Não é para sempre. Não é para sempre. O sofrimento não é para sempre. E você vai conseguir também. E como eu falei, eu encerrei esse capítulo na minha vida. É como se eu tivesse apagado tudo que eu vivi. Mas eu precisava falar isso, porque eu sei que você é forte, que você consegue. Então, eu precisava vir aqui dizer isso para pessoas que acham que não têm força, que não conseguem, mas vocês conseguem, eu tenho certeza. Eu consegui, vocês conseguem. Eu sei que muita gente tem suas limitações. O medo de ir embora é muito pesado porque é o caos que faz você ter medo. É do que você vai passar. Mas você já passou por muita coisa. Nada mais extraordinário que você passar por toda essa situação e depois viver a paz que você tanto queria, do que viver para sempre naquela vida que você nunca vai ter paz, nunca vai ser feliz. E eu sei que tem coisas te esperando. É só você dar o seu passo de fé, que depois de tudo isso que acontecer, dos caos que aparecerem, porque a vida é essa, você vai viver coisas maravilhosas. Isso só tá te esperando. Só tá esperando você dar esse passo de fé, você fazer isso. Depois disso, Deus vai te presentear e vai te dar uma vida maravilhosa. Eu sei que a gente vai ter desavenças na vida. Não temos vida perfeita, ninguém é perfeito. Mas eu tenho certeza que aquela coisa que você vivia antes, que te deixava para baixo, triste, e não era o que você merecia, agora você vai receber tudo o que você merece. E eu espero que isso chegue para mulheres que realmente precisam ouvir e que elas possam ter coragem de fazer isso e no lado de cá você poder sentir o mesmo que eu sinto hoje. E é isso. Um beijo e bem-vindo à sua nova vida.